Graças e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos pedir que os irmãos se coloquem de pé. Nós vamos estar orando, pedindo a orientação de Deus para esse trabalho nesta tarde e noite. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai que estás nos céus, na terra, toda a terra está cheia da Tua glória. Nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, alegres, satisfeitos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem com a sua mão de poder dirigido a Tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, e que nesta noite, neste ajuntamento, o Senhor ordene a bênção a cada um dos Teus servos. Assim como no culto que tivemos ontem, que de modo especial nós venhamos a sair diferente do que entramos, sendo impactados pelo poder da Tua manifestação no nosso meio. Tem misericórdia, ó Deus, de cada um de nós e nos abençoe nesta noite. Nós te pedimos agradecido todas essas bênçãos, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos passar agora aos avisos e às informações, e eu quero dizer aos irmãos a respeito do motivo do culto nesta noite. O culto hoje é comemorado em todas as igrejas batistas do Brasil, de todo o nosso país, o dia do diácono batista. Então é com muita alegria que nós estamos na direção do culto nesta noite, para a alegria da igreja e também da nossa alegria, porque ser diácono é algo realmente importante no reino de Deus. Não é um cargo elevado, tem um nome de oficiais, mas o trabalho do diácono é de suma importância na igreja de Cristo. Então tal é a importância dos batistas separar este dia, segundo domingo de junho, de novembro, o dia do diácono batista. No quesito aqui de avisos e comunicações, eu quero passar para os irmãos apenas a agenda da semana da igreja. Se tiver algum aviso que os irmãos queiram acrescentar, então os irmãos, por gentileza, se manifestem rapidamente dentro da área aqui de comunicação. Na segunda-feira, a igreja tem um ensaio do coro. Na terça-feira, tem reunião da comissão de construção. Na quarta-feira, na terça-feira também pela manhã, nós temos o culto de intercessão pelas irmãs da MCA. E na quarta-feira, nós temos o culto de doutrina aqui à noite. Irmão Abdias, pode vir aqui, Abdias. Tem mais um aviso aqui que o irmão Abdias vai acrescentar aqui para os irmãos. Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Aquele irmão que eu não tive o privilégio de abraçar, sinta-se abraçado por mim. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu viajei aí um tempo, fiquei fora uns dias, né? E confesso aos irmãos que senti saudade, certo? É bom estarmos junto com essa família, certo? Deus abençoe a todos. Obrigado para aqueles que oraram por a minha viagem, tanto de ida como de volta. Eu tenho um aviso aqui da ação social, irmãos. Ação social está precisando do irmão. Nós estamos precisando, por dois caminhos nós precisamos andar. Ação social, aquela cesta que nós precisamos mandar o alimento para o irmão, que às vezes está precisando. E também precisamos, né? Não se esqueça, irmãos, que a ação social, ela continua, todo mês. Não esqueça de trazer gênero alimentício, aquilo que a gente precisamos colocar na cesta básica, para levar para ajudar o irmão, ou aquele amigo, entre aspas, assim, conhecido, que é da família que está precisando. Tem outro pedido aqui, preste atenção, irmãos, nós precisamos, agora no final do ano, ajudar umas crianças. Então nós precisamos, tem kit 1, kit 2 e kit 3. Kit 1, o irmão puder para trazer um panetone. Kit 2, um brinquedo, isso é para criança. Precisa ser o panetone de 10 quilos, não. Pode de 1 quilo é bom, certo? Mas trazer um de 1 quilo é bom. É brincadeira, irmão. O panetone fica a cada do irmão, certo? De 1 quilo, de 2.
de meio quilo. Kit 1 panetone, isso é para nós doarmos no final do ano para as crianças. Nós temos as crianças para quem levar isso aí. Kit 1, um panetone. Kit 2, brinquedo também para criança, para menino ou para menina. E kit 3, também é, o kit 3, irmão, é uma escova, creme dental e sabonete. O irmão, por gentileza, se for trazer, coloque dentro do plásticozinho assim o kit 3, uma escova, um creme dental e um sabonete. Isso é para criança, não é para adulto, certo? Que Deus o abençoe a todos. Muito obrigado. Então está aí a série de avisos e comunicações, já passamos. Nós vamos adorar o Senhor agora, cantando o hino 422 do Cantor Cristão. Eu quero dizer para os irmãos que a escolha desse hino está falando de serviço. Também tem a ver ao diácono. Então, aquele que escolheu esse ministério tem que abraçar o serviço. Por isso que nós vamos trabalhar, como diz o hino 422 é o hino da união masculina, hino oficial dos homens. É interessante isso aí. Vamos nós trabalhar, vamos servos de Deus, como mestre seguindo o caminho do céu. Com seu bom conselho, vigor renovar, sem fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com temor, a servir a Jesus. Esperança e fé em coração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os caminhos passar, para outros reinos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. O amor não temor, a servir a Jesus, a esperança e fé em coração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. O labor não temor, a servir a Jesus, a esperança e fé em coração, até que volte o Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, vigoroso real nos dará no céu. Somos fiéis, o descanso será, pois temos salvação pela graça nos dá. O amor não temor, a servir a Jesus. Esperança e fé em coração, até que volte o Redentor. Eu quero dar boas-vindas aos internautas que, por certo, estão nos acessando. E quero dizer aos amigos internautas que daqui a pouco nós vamos entrar num período de intercessão.
E esse é um momento importante do culto. Se você tem algum pedido que gostaria de fazer, então clique ali embaixo no link que você tem pedido de oração, e a cabine então vai estar trazendo aqui para nós. Então toda a igreja vai estar intercedendo por você que está aí do outro lado também. Então participe conosco do trabalho, ouvindo a palavra de Deus e se envolvendo também no nosso culto. Aqui entre nós, eu estou vendo alguns rostos aí diferentes, né, e algumas pessoas estão nos visitando. Eu queria que ficasse em pé, todos os nossos visitantes, algumas crianças, alguns jovens ali também, fica de pé para que a igreja, então, conheça os visitantes. Muito obrigado, está ali a senhora, muito obrigado. Está ali um rapaz também, obrigado pela sua visita, tá bom? Como que a igreja diz aos visitantes? Sejam... Irmãos, ficou desafinado o coral. Vamos lá, unidos, vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É isso. Nós nos alegramos quando temos visitantes conosco em nossa igreja. Então, nesse momento agora, a parte importante do culto, o momento de intercessão. Meus irmãos, ontem, o irmão Zácaro estava incumbido de trazer o recado de Deus. Eu tinha pedido para o irmão pregar na quinta-feira, porque o pastor que iria pregar teve dificuldade, não houve condições dele estar conosco. E o Zácaro aceitou o convite. E depois que o Zácaro pregou ontem, eu disse, olha, o diabo tentou tirar o irmão para não pregar ontem à noite. Mas o irmão venceu, né? Assaltaram o carro dele, levaram o carro para a favela. Ele contou um testemunho bonito ontem aqui. E eu disse para os irmãos no início do culto que nós iríamos sair diferentes do que entramos. E realmente saímos. Porque vimos a mão de Deus, né, agindo com muita fé, e o irmão restaurou o seu carro, né, algo realmente impressionante, como foi aquele assalto relâmpago, um sequestro praticamente, né, roubaram o carro dele, foi para a favela, e Deus então providenciou meios para que ele trouxesse o carro de volta, né? Então isso é motivo de alegria, quando nós sabemos que o Senhor está diante de nós, agindo em todos os aspectos de nossa vida. Então, se você tem algum pedido, nossos amigos internautas, e você também aí que está conosco, então vem aqui à frente da igreja. O pastor Josafá vai estar orando. O pastor Josafá não é um super pastor, mas a fé do pastor, juntamente com a fé dos irmãos, realmente faz mover o coração de Deus. E é isso que nós vamos participar agora, do momento de intercessão. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão felizes? Estão? Dá um sorrisinho para quem está do lado, bem bonitinho, isso. Dá um sorriso. Começa no início do culto, o sorriso fica meio de canto, vai melhorando, daqui a pouco vai sorrindo mais. Muito obrigado aos convidados que estão hoje aqui com a gente fica muito feliz. A família do irmão Benedito, eu não falo mais nada, já é membro da igreja aqui, né? Já faz parte da Igreja Batista Central. Está muito feliz com a presença de vocês. Tem o meu xará ali, o Josafá também está no nosso meio, né? O Josafá chegou, pastor, eu vou pregar? Eu falei, eu acho que sou eu, a gente se confunde aqui. Vocês conhecem o Josafá? Conhecem, não? Vamos orar por todos que estão aqui à frente. E eu tenho certeza que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Cada um que está aqui tem uma intercessão, tem um pedido seu, e nós temos certeza que só Deus pode responder. Tem algumas coisas, igreja, que a gente consegue fazer. Tem ou não tem? Tem sim, tem coisas que a gente vai, faz e consegue, resolve, mas tem algumas coisas que só Deus mesmo, a gente já tentou de todas as formas, já parou, sentou, refletiu e não achou uma saída. Aí é o momento do milagre de Deus. Quem crê em milagre? Crê em milagre? Quem crê em milagre, eu queria convidar para ficar em pé e estender suas mãos aqui à frente. Pai querido, nós estamos nesse culto maravilhoso, porque o Senhor está no nosso meio. A Tua palavra nos promete que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Pai, nessa certeza, nessa fé, nessa convicção, estamos firmados de que nossa oração está sendo ouvida. O Senhor conhece o coração, e eu tenho certeza que cada domingo em que os Teus filhos vêm aqui à frente, o Teu Espírito está sondando o coração de cada um. Ninguém vem aqui à frente de propósito, ninguém vem aqui à frente apenas para olhar para a igreja,
mas vem aqui à frente porque precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor. A minha família precisa do Senhor. Cada família da nossa igreja, da Igreja Batista Central de Osasco, dos nossos convidados, cada família precisa do Senhor. Pai, não nos abandone jamais. E temos certeza que o Senhor jamais nos abandona. Quantas experiências nós temos. Quando a gente olha para o passado, Senhor, a gente vê as bênçãos que o Senhor já realizou. E não será diferente daqui para frente, Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou. Daqui para frente Ele continua nos ajudando. É o que a Tua palavra nos promete, Pai. Senhor, Tu conheces a dor de cada um, o sofrimento de cada um. Tu conheces a intercessão de cada um. Tu sabes o que cada um precisa nessa noite. Eu não sei, eu não tenho poder em mim mesmo, Pai, mas o Senhor é poderoso. Domingo passado nós meditamos na Tua palavra e saímos daqui acreditando no impossível. Que a fé nos leva a acreditar no impossível. Eu não sei se é a mãe que intercede pelo filho, pela filha. Eu não sei se é o pai, se é a avó que intercede pelo neto. Eu não sei se tem alguma doença. Eu não sei, Pai. Mas o Senhor conhece cada um. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos frágeis, sabe que somos pó e que dependemos do Senhor. Esse ato, Pai, de oração é simplesmente para dizer: eu dependo de Ti, ó Deus, eu preciso do Senhor. Responda as nossas orações. E é isso que eu lhe peço, por misericórdia, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar em paz. Deus abençoe. Irmão Zácaro, pode vir aqui, irmão Zácaro. Quero lembrar aos irmãos que um dos momentos importantes do culto é quando nós tratamos de missões. E nós estamos trabalhando agora com missões nacionais e é de suma importância os irmãos lembrar desse detalhe importante. Missões está no coração de Deus. A igreja ora, contribui por missões para que haja uma modificação no Brasil e no mundo. Então é isso. O motivo de nós estarmos aqui, primeiro, é para a adoração do nosso Deus. E segundo, é para trabalhar. Por isso que os diáconos é um exemplo da igreja, de trabalho incessante. Irmãos, nós estamos na campanha de missões nacional, como já foi dito, e é muito importante que nós alcançamos o alvo que foi destinado aqui para a nossa igreja. A partir da próxima semana, nós vamos fazer algumas projeções do que a campanha nacional deseja de todas as igrejas do Brasil para alcançar o alvo nacional. E hoje eu gostaria de comentar uma transformação de vida que é da Mônica. Logo depois do vídeo, eu gostaria de falar 2 palavrinhas somente, bem rapidinho, mas para ver como as pessoas são transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas são transformadas, as pessoas do mundo não acreditam. Muitas vezes o visitante aqui fala assim: esse negócio de transformação não existe, mas só depois que você vê uma vida transformada, onde Deus salvou realmente, tirou da lama do pecado e transformou essa vida, é que você vê realmente como esse nosso Deus é maravilhoso. Vim de uma família onde meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 13 anos. Comecei a trabalhar desde cedo, tenho mais 2 irmãos, e desde cedo a minha família é uma família que sempre trabalhou muito, né? A cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, a gente tem muitas possibilidades de trabalho e eu sempre trabalhei muito. Então, fui de vendedora de loja, gerente de loja, e meu último emprego foi corretora de imóveis. Trabalhava numa grande empresa lá em São Paulo. Na empresa eu trabalhei durante 7 anos, onde eu conquistei carro, apartamento, tive uma vida muito estável, muito boa. Inclusive, podia dar essa estabilidade para minha família também. Mas com o tempo, eu conheci uma pessoa e eu achei que estava na hora de sair de casa. Eu não era evangélica, não conhecia a Cristo. Fui morar com esse rapaz. Nesse tempo que eu fui morar com esse rapaz, eu conheci as drogas. Ele me apresentou todos os tipos de droga. Só que eram drogas onde eu usava em baladas, quando eu saía final de semana. Isso se tornou uma coisa constante. E eu saía, comecei a sair sexta, sábado e domingo.
Quando dei por mim, eu estava saindo de segunda a segunda-feira. Eu não tinha mais vida. Era só balada, casa de amigos, que a gente chama de amigos, né? Droga. E quando dei por mim, meu relacionamento foi ao fim e foi aonde eu me enfiei mais nas drogas. Quando me dei conta, eu já estava pesando 43 quilos, extremamente sem nenhuma habilidade física, estava extremamente morta fisicamente. Nisso eu resolvi pedir ajuda. Foi quando um casal de amigos batistas me indicaram a Igreja Batista, a Cristolândia. Eu fui, fiz uma entrevista com a irmã Soraya e o pastor Humberto. A irmã Soraya e o pastor Humberto me trouxeram para cá, para Campos de Goitacazes, e aonde começou a minha vida, uma vida nova. Eu conheci a Cristo aqui, pude ter todo o trabalho, estudo evangélico, tudo. E a casa foi me acolhendo aos poucos, mostrando o amor de Deus, o amor de Cristo. E nesse amor foi aonde fui me tratando, aonde eu fui me curando. E graças a Deus eu fui me restaurando. Esse trabalho foi um trabalho feito pelas missionárias, que com muita dedicação, muito amor, cuidaram de mim. E eu tive Cristo, encontrei com Cristo, foi 4 meses depois da minha internação. Eu era espírita, praticante, e aceitei a Cristo depois de 4 meses de tratamento. Eu fui evangelizada aqui na casa, eu tive um atendimento espiritual muito bom, tanto físico, né, que a gente já tem, mas espiritual foi que tudo que me reacendeu de novo, porque espiritualmente eu estava morta. E Deus foi me tratando, me restaurando aos poucos. Então foi uma coisa muito boa, uma coisa muito prazerosa. Em dezembro de 2011 eu me batizei e aceitei Deus realmente de todo o meu coração. E Deus tem feito maravilhas na minha vida. Hoje eu trabalho aqui na comunidade, ajudando pessoas que já chegaram um dia como eu. Faço faculdade, faço UF aqui, faço serviço social, faculdade federal, onde eu nunca imaginava estar nessa faculdade. Na verdade, nunca imaginava estudar, porque eu vivia num mundo que, para mim, isso não existia mais para mim. Hoje eu tenho 34 anos, para mim, como que eu ia estar fazendo uma faculdade, ia estar cuidando de pessoas? E antes eu não estava cuidando nem de mim. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou cuidando de pessoas, escutando a palavra, podendo, hoje, na própria faculdade onde eu estudo, estar passando a palavra do Senhor. Na minha faculdade eu já pude dar meu testemunho e assim foi o testemunho que ajudou muitas outras pessoas, porque as outras pessoas me olhavam e não sabiam o que tinha passado por mim, até questionavam, nossa, como uma menina de São Paulo veio parar aqui, né? Porque eu tenho todas as características de quem nunca se envolveu com droga, mas eu conto, já me envolvi com droga sim, eu morava bem, eu tinha casa, tinha carro e aonde eu perdi tudo, mas Deus hoje me deu uma coisa que eu realmente não imaginava que eu podia ter de novo, que é a minha vida. Na sala de aula, tinha uma professora que ela trabalha para a prefeitura. Então, a prefeitura acha o quê? É só dar remédio, colocar eles em observação, um dia ir para o CRAS, que é uma instituição, fazer uma palestra por semana e essa pessoa vai começar a achar a sua cura. Eu disse que não é assim, porque eu enfrentei um tratamento de 9 meses, um tratamento intensivo de 9 meses, onde nós recebemos ajuda espiritual, a ajuda física, e é um tratamento constante. E eu precisei dessas 4 paredes para estar aqui, para estar hoje viva, né? Esse tratamento intensivo. Então ela debateu comigo falando que não, que o que eu estava falando estava errado, porque eu tinha vindo de uma família onde a minha família tinha me dado uma base, eu estudei, eu não estava na rua, dizendo que por eu ter estudado, por eu ter sido uma pessoa que teve informações, para mim foi mais fácil. Eu falei que não, que o vício, que a doença, ela está em qualquer ser humano, que isso não impede a pessoa dos mais estudiosos, como nós temos exemplos de advogados, de grandes empresários que estão nas drogas hoje. Quer dizer que eles também tiveram tanto estudo quanto eu, estão nas drogas. E isso está em todas as classes sociais. Tanto eu, como tive os meus estudos, graças à minha mãe que trabalhou muito, mas eu tive meus estudos. Mas não foi por causa disso que eu deixei de cair nas drogas. E na classe, o debate com ela foi que eu estava errada. Eu falei, não, professora. Ela até debateu comigo, uma hora ela ficou até um pouco nervosa, disse, não, Mônica, o que você está dizendo não está certo. Eu falei, não, professora, quem passou por isso fui eu. Quem sofreu, quem estava com a droga no corpo e pedia para aquilo que eu não queria mais usar, fui eu. Então, como que a senhora pode dizer uma coisa que a senhora nunca passou? Quem passou pode dizer isso. Hoje eu trabalho com meninas que eu sei quando elas chegam na comunidade, a primeira coisa que elas falam é me ajuda. Então eu sei o que você está pedindo, ajuda, e você olhar para o lado e ver que você não tem ninguém. E quando alguém estende uma mão para você, te abraça, fala, olha, vem cá que eu vou te ajudar, não é remédio que cure.
Você pode dopar a pessoa, mas não é o dopar que vai salvar a pessoa. Não é você se encher de remédio que vai salvar a pessoa. É você dar um entendimento a ela, você mostrar para ela a salvação e mostrar para ela que ela precisa realmente de uma ajuda e não é um remédio. Se fosse assim, todo mundo se curaria na rua com remédio. Não é uma internação compulsória onde você briga a pessoa a se internar. Os 50% foi o que eu mesma sabia, a hora que eu quis me libertar. É a minha libertação. Quando eu quis me libertar, Jesus começou a trabalhar, Deus começou a trabalhar. E graças a Deus na minha sala existem muitas pessoas cristãs, muitas evangélicas. E na hora levantou e falou assim, Mônica, você é digna de palmas. E todo mundo levantou e bateu palmas. Porque é muito difícil você ver alguém que vem, que vence e que mostra que não tem medo de contar que já passou por isso, de contar que já foi humilhada, de contar que existem pessoas que falam, olha, isso daí não tem mais jeito, deixa ela ir. Eu escutei isso muitas vezes, da minha própria família. Eu escutei da minha própria família que eu devia estar me prostituindo para arrumar dinheiro, coisa que eu nunca fiz. Eu tive medo por conta da minha criação, mas eu escutei muitas coisas que me humilharam. Mas em momento nenhum eu deixei de acreditar que Deus ia me salvar. E aqui dentro eu pude entender isso. Então essa restauração de Deus, Jesus tem feito na minha vida a cada dia. As bênçãos incontáveis. A minha família hoje, eu tenho minha família aos poucos de volta. A minha família não acreditava na minha recuperação. E esses dias eu fui a São Paulo e foi bênção. Eu fiquei poucos dias lá, mas foram poucos dias que foi bênção uma atrás da outra. Meus irmãos, a minha mãe, escutar da minha mãe enquanto ela me ama, escutar do meu irmão, que é o meu irmão mais do meio, ele não conseguia me encarar quando eu estava drogada. Ele fugiu de mim nesse tempo que eu estava drogada. Ele falou, não consigo te ver, porque para nós você sempre foi um exemplo. E me ver do estado que eu estava, toda machucada, drogada, ele fugiu, não quis me ver. E hoje ele me encara, ele me abraçou, chorou, disse que sabia que eu ia sair disso de onde eu estava. Isso para mim não tem preço. E é Deus, eu vejo o mover de Deus na minha vida hoje, em tudo que eu faço. O mover de Deus é muito especial e eu não quero mais sair debaixo da mão de Deus. Eu estava em trevas e hoje eu estou na luz e eu acredito nisso. Tudo que eu faço, tudo que eu posso, glorifica o nome de Deus, porque é muito difícil. Só nós que já enfrentamos as drogas, só nós que quando a droga está dentro da gente e a gente pede para sair daquilo, a gente não alcança uma mão. E quando Deus estende a mão dele para nós, é uma coisa que não tem preço. Isso para mim foi maravilhoso. Irmãos, o mundo não percebe como esse mundo de drogas destrói o ser humano, destrói a família e destrói tudo. Parece muito bom no começo, mas depois o final é a morte. A Mônica, que testemunhou agora, ela teve um encontro com Jesus, foi diferente. Ela está diferente, ela é outra pessoa, é uma vencedora. Mas quantos não são? Quantos ainda missionários e pessoas como nós precisamos falar do amor de Cristo para essas pessoas? Eu me lembro, ano passado, no Novo Horizonte, eu estava pregando e tinha 2 bêbados. Esses bêbados faziam algum alvoroço, para mim não incomodava, mas eles ficavam em pé, os irmãos até se incomodavam mais, ele ficava em pé, sentava, repetia o que eu falava, mas na última hora falei do amor de Cristo, falei com eles e fiquei muito sensibilizado com aqueles 2 bêbados, né? Principalmente com o que levantava, toda hora para interferir. E logo depois, passado uma semana, eu volto no Novo Horizonte e o irmão Daniel, que conhece bem a comunidade lá, eu perguntei, e aquele bêbado que constantemente levantava? E ele falou assim, ele foi achado na semana passada, espancado até a morte atrás de um barraco. Espancado até a morte. Esse não teve a oportunidade, né, de salvação atendida. Talvez nós temos que falar mais. Que Deus abençoe a todos e que a sua oferta seja justamente para ver que tudo isso que funciona, essa casa, a Cristolândia, tudo isso é para que essas pessoas consigam se recuperar. Você não sabe o valor da sua oferta quando você contribui para essas vidas que você nunca vai saber, só vai saber lá no céu. Que Deus abençoe você, aquilo que está no coração de você doar,
e aquilo que você faça de coração mesmo, porque isso muda vidas. Vou chamar a equipe de louvor rapidamente. Nós vamos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz estejam com os irmãos. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé nesse momento. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado nesse momento. Essa pessoa que está aí do seu lado, ela é sua irmã em Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja. E que a cada dia nós possamos ser uma igreja mais forte, que a cada dia nós possamos ser uma igreja mais fortalecida no nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, o nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Irmãos, eu queria deixar um texto bíblico para vocês, que fica em Mateus 11, que começa no versículo 28 e diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprende de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Eu queria deixar para os irmãos nessa noite que não importa o que aconteça, não sou eu que estou falando, não é o pastor que está falando, é a Bíblia. É Jesus que deixou para nós, é Ele que está falando, descansa, o trabalho é meu, não é seu, quem vai fazer a obra sou eu apenas vou usar você. E que os irmãos descansem e não se esqueçam disso. Se os irmãos têm algo essa semana, se os irmãos têm alguma decisão a tomar, se está pesado o seu fardo, é Deus que está falando, entrega a mim e eu vou fazer. Que nessa noite, que nessa semana e para o resto da sua vida, você não pegue o seu fardo e carregue sozinho, porque Jesus está falando, eu vou carregar para você. Que nessa noite você possa descansar no Senhor. Amém? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. De todo o coração, é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a
mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, obrigada, Deus, pela tua obra em nossas vidas, Senhor. Pai, obrigada porque o Senhor nos proporciona, Senhor, o prazer de estar aqui na tua casa, Senhor, te louvando, glorificando o teu santo nome, ó Pai. Senhor, nos ensina, ó Pai, nos ensina que as tuas promessas para as nossas vidas, Senhor, são as melhores, que os teus planos para nós são os melhores. Senhor, nos ensina a descansar no Senhor, nos ensina a aumentar a nossa fé em Ti, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Pai, que a cada dia, Senhor, nós sejamos uma igreja forte, que a cada dia nós cresçamos em Ti, Senhor, na Tua sabedoria, ó Pai. Senhor, venha, Senhor, e derrame a Tua graça, Senhor, o Teu amor sobre nós, ó Pai. Senhor, abençoe, Senhor, este culto, e que tudo que ainda venha ocorrer, ó Pai, seja para glorificar e honrar o Teu nome, que pessoas venham a conhecer a Ti, Senhor, através de nós, ó Pai. Senhor, nos usa a cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor nos exorta, dizendo que cada um deve contribuir com o que propôs o seu coração. Os irmãos viram o testemunho dessa moça aí? E isso aí só é motivado quando nós contribuímos. Quando nós, então, estendemos a mão, investindo na obra do reino de Deus. Então, nesse momento, nós vamos estar cantando Tudo por Cristo. Tudo é para Cristo. Senhor,
frente, irmão João Borges. Irmão João Borges, não é que ele é o mais velho dos diáconos, ele nasceu primeiro, né? É mais bonito a gente falar assim. Então ele vai estar orando agora, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Querido Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós somos imensamente agradecidos, nosso Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos como igreja na Tua presença, para Te louvar, bendizer o Teu santo nome, nosso Deus, invocar o Teu Santo Espírito nesta noite, sobre todo este povo que aqui se encontra. Nosso Deus, nós não somos merecedores das Tuas misericórdias e das Tuas bênçãos, ó Pai, mas porque o Senhor nos amou primeiro, é que nós somos abençoados, nosso Deus, e agradecidos por tudo. Nesta noite, ó Pai, nós queremos Te pedir que a Tua palavra tenha poder sobre nós, e que nós possamos, ó nosso Deus, aceitar a Tua palavra como ela é, porque nós entendemos que aquilo que acontece é a direção do Teu Santo Espírito. Por isso eu quero Te pedir, ó Pai, que Tu abençoes especialmente a pessoa que vai usar da Tua palavra. Bendito Deus, que ele possa ser ungido pelo Teu Santo Espírito, e esta congregação, esta igreja, possa sair daqui, nosso Deus, fortalecida para enfrentar as peripécias que este mundo nos oferece. Quero Te agradecer, ó nosso Deus, porque nós não somos merecedores, mas é pela Tua misericórdia. Queremos Te pedir que Tu abençoe os irmãos que nesta noite vieram aqui para Te adorar de qualquer maneira, seja através das vozes, seja através dos dízimos, das ofertas. Nosso Deus, que tudo isso que for feito, realizado nesta noite, possa chegar até o Teu trono de graça. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por tudo que vai acontecer, que tudo concorra para engrandecimento e para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmão João. Nós já oramos, nós já dedicamos os dízimos e oferta, nós já fizemos as nossas petições, nós já exaltamos ao Senhor, agora nós vamos ouvir pastor Josafá. Meus irmãos, boa noite a quem chegou depois, né? Graça e paz, toda a igreja. Estou muito feliz, mais um domingo. Eu estava olhando ali. Hoje é o 8º tema. Isso significa que mais 3, 8, 9, 10, 11 pregações, né? Só que esses 8 temas tem de manhã e à noite. Então 8 na verdade são 16, 17, 18, 19. 19 pregações que vocês estão me aguentando aqui, hein? Realmente vocês me amam. Eu quero convidar o irmão Wilton para fazer homenagem para os diáconos, né? E aproveitar nesse momento inicial, já fazer as homenagens, e aí depois a gente adentra a palavra. Eu não sei se alguns diáconos vão ajudá-lo ou diretamente. Deixa eu passar para o irmão. Bom, quero lembrar os irmãos, mais uma vez, o dia do diácono batista, né? Então, as irmãs sempre quando fazem as suas comemorações, não esquece daquela lembrancinha, né? Os diáconos também não vai ser diferente. O pastor já está vindo aqui com uma cesta aqui, ele vai estar entregando para cada diácono. Pastor, tem uns nomes aí, vai falando o nome aí para a gente já ir chamando aí. Vasconcelos, irmão João Vasconcelos. Olha, acertou já. Irmão João Vasconcelos, já vai ficando aqui na frente, irmão João.
Nossa, até eu acho que é bom a Ruth vir aqui ler aqui, porque a letra é dela. Deixa a Ruth vir, foi ela que escreveu os nomes aí. Consegue ler, irmão João? Irmão Rui, é aqui. Irmão Rui, cadê o Rui Barbosa? Rui Barbosa aí. Rui Barbosa é famoso, né? O Roberto sabe a história do Rui Barbosa, a Águia de Aia, né? O famoso poeta aí, estadista da Bahia aí. Só que o Rui não é da Bahia não, né? Parabéns. Irmão João Borges. Irmão João Borges, os diáconos chamam ele também de cabelo de prata, né? Próximo. Irmão Arnaldo Gomes. Não está? Vilma? Por favor, venha. Procuradora. Irmã Vilma. Irmão Arnaldo não está, a esposa responde. Quem é o próximo? Irmão Pedro ontem passou o dia inteiro na bateria de perguntas, ele ficou nervoso aí, mas graças a Deus. Graças a Deus. Irmão Sérgio, a igreja indicou ele, que ele está entrando agora na fila de 1 ano de experiência para depois passar no concílio. Está aí, está recebendo também a homenagem. Aí sou eu? Então não é esse. Irmão Rodrigo também, que foi indicado também para a igreja, diácono em experiência, é o mais novo do conselho, né? E é solteiro, né? Interessante. É comprometido, a Ruth pediu para eu corrigir aqui. Irmão Valdir Xavier, é o vice-presidente do conselho. Irmão Abdias Arco Verde. Aí tem do irmão Daniel, mas ele está lá na congregação, depois o pastor vai entregar para ele lá. Pastor. Igreja, vamos orar por eles? Feche seus olhos, estenda as mãos aqui. Pai querido, aqui estão os seus oficiais. A tua palavra diz que nós temos os diáconos como oficiais da igreja, auxiliando no ministério pastoral, cuidando da ação social da igreja, cuidando da mesa do Senhor, ajudando cada irmão, cada irmã. A nossa igreja quer agora pedir a tua bênção sobre eles. A gente quer encontrar em cada um deles um ombro amigo, Senhor. Eu tenho certeza que eles estão disponíveis para todos nós. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os anime, que o Senhor seja sempre com eles. Que toda artimanha do inimigo não tenha poder contra a vida deles. Eles são nossos obreiros, Senhor, e nós os amamos em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a respeitá-los a cada dia, a honrar a vida deles a cada dia. E, Senhor, dê bastante saúde, bastante força, bastante vigor, porque eles têm muito trabalho até terminar o ano e muito mais no ano de 2014, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, esta é a oração da tua igreja. Amém e amém. Uma salva de palmas para eles. Está aqui. Eu queria que os irmãos olhassem essa imagem que está aqui atrás, a imagem que foi separada para o dia do diácono, é a imagem do lava-pés.
Ontem, no estudo, uma das matérias que o pastor passou para nós era esse tema aqui. Ó. Parabéns a você, diácono, que sempre está disposto a servir. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, os nossos diáconos estão para servir. Precisar, pode correr aí, que eles estão disponíveis a todos vocês, amém? Precisar de dinheiro emprestado, precisar... Eles estão disponíveis em todo sentido. Amém? Vamos lá? Então o tema de hoje, olha que lindo isso daí, né? Lava-pés. Qualquer dia desse a gente vai fazer um lava-pés aqui, colocar os diáconos sentadinhos lá no pé de todo mundo, vai ser bem legal. Ou qualquer dia eu vou lavar o pé de todo mundo também. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 8, foi onde nós iniciamos pela manhã. O testemunho e a espiritualidade. O tema de hoje, todos juntos, o testemunho e a espiritualidade. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pode passar as duas telas. Essa é a próxima, mais uma próxima. Então, de manhã nós vimos o seguinte: o que a Bíblia ensina acerca do testemunho? Primeiro, vamos todos juntos, porque a gente não vai discorrer, mas eu queria que toda a igreja lesse pelo menos os subtemas do tema da manhã. Todos juntos. Cristo nos confessa diante do Pai na medida em que o confessamos. Foi abordado pela manhã. E lemos Mateus 10, 32 e 33. Segundo, Cristo nos fez embaixadores para o ministério da reconciliação. Depois, Cristo promete o auxílio do Espírito quando testemunhar. Também foi tratado pela manhã. Quarto, Cristo é a base do nosso testemunho. Quinto, Cristo é enxergado através da nossa vida. E a gente falou do perfume de Cristo em 2 Coríntios 2,15. Qual o seu cheiro? Pergunta para quem está do seu lado: qual o seu cheiro? Qual é o seu cheiro? O seu cheiro é o cheiro de Cristo? Aí depois, por último, nós falamos o seguinte: o nosso testemunho não pode ser incoerente com o nosso caráter. Todos juntos? O nosso testemunho não pode ser incoerente com o nosso caráter. E agora? Agora vamos para a aplicação do que foi dito pela manhã. Meus irmãos, primeiro ensinamento para quem quer testemunhar. Segura um pouquinho aí. Primeiro, a palavra testemunho, só para recapitular um pouquinho, significa, vem da raiz da palavra martírio. O martírio, ou mártir, é aquele que testemunha. Pela manhã nós entendemos que é o propósito de Deus que a igreja testemunhe, porque o ministério da igreja é o ministério da reconciliação. O ministério da igreja é ser embaixatriz, né? Nós somos embaixadores como igreja do Senhor Jesus, quer dizer, representamos o Senhor aqui na terra. Temos como base do nosso testemunho o próprio Jesus Cristo. E vimos Paulo ensinando a igreja o quê? Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então essa é a base do nosso testemunho. Amém? E agora, como a igreja testemunha? Para testemunhar e o como, a gente tem vários métodos, mas para testemunhar é necessário um primeiro reconhecimento. E agora eu quero discorrer com vocês a respeito desse primeiro momento. O que faremos? Primeiro, reconheceremos a realidade do inferno. Todos juntos, reconheceremos a realidade do inferno. Eu anotei algumas coisas, passa o próximo slide. A gente não vai conseguir discorrer sobre todos esses temas, mas eu gostaria que vocês depois pegassem esse sermão, sempre fica ali disponível, e vocês pegassem o texto e estudassem um pouquinho mais em casa.
Mas olha só o que a Bíblia fala a respeito do inferno. Primeiro, é o lugar de espíritos desencarnados. Segundo, é um lugar de tormento, onde o castigo é eterno. As chamas são eternas. O fogo é devorador, há enxofre. O fogo é inextinguível. O corpo e a alma sofrem. É um lugar de trevas, com choro e ranger de dentes. É o lugar de demônios confinados. Quando a gente vê 2 Pedro 2,4 e Judas versículo 6, fala que no inferno já existem demônios acorrentados em prisões eternas. O lugar preparado para os perversos. E é o lugar preparado para ser lançado no lago de fogo. Porque são duas coisas diferentes: o lago de fogo e o inferno. A gente percebe em Jesus esse ensinamento em Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. Abra sua Bíblia em Lucas 16, 19 ao 31. Porque só consegue testemunhar Jesus se entender qual é a realidade daqueles que não conhecem Jesus. Nós não testemunhamos Jesus porque as pessoas precisam ficar mais conhecedoras de assuntos religiosos, porque vão melhorar a sua família, porque vão andar num carro zero, porque terão uma casa bonita. Não, irmãos. A gente testemunha Jesus porque quem não crê em Jesus já está condenado. Está condenado a quê? Ao inferno. O povo que não reconhece, ou aquele que não reconhece as coisas espirituais, não tem como falar de coisas espirituais. E olha o que diz em Lucas 16, a partir do versículo 19. Diz assim: havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha o 23. No inferno, estando em tormento, 23 do capítulo 16 de Lucas, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro. E Lázaro estava no seio de Abraão. 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Forte, né? É forte. Muito forte esse texto, não é? Esse texto rebate algumas coisas. Por exemplo, ele rebate que não existe comunicação entre vivos e mortos. Porque Jesus deixa bem claro
que esse homem que foi para o inferno não tinha como voltar, como se já estivesse preso nesse lugar, não tinha como voltar e falar com a sua família. O grande engodo de Satanás é dizer que nós podemos nos comunicar com os mortos. Quando alguém se comunica com mortos, na verdade está se comunicando com demônios, mas não com mortos. Porque não há comunicação entre vivos e mortos. Apesar dos mortos, aqueles que estão desencarnados, saberem a sua real condição, e é o que a Bíblia nos deixa claro, para quem tem uma interpretação literal do texto sagrado, que eles sabem a condição deles. Eles sabem se estão no lugar de descanso ou se estão no lugar de tormento, e outra, eternamente. Outra verdade que ensina aí e rebate: não existe purgatório. Porque o Lázaro não podia nem mesmo tocar na língua do rico. Não tinha, porque havia um grande abismo. Ou está condenado ao inferno, ou está no seio de Abraão. Estão comigo? Estão entendendo? E que lugar é esse? É o lugar de espírito desencarnado, é o lugar de tormento, onde o castigo é eterno. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só. Depois disso segue o quê? O juízo. Ninguém volta. E olha que interessante, Jesus fala aqui no versículo 31, ensinando uma parábola. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que, não está dizendo que haverá chance de se comunicar, mas ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, e não ainda que alguém se encarne em alguém vivo para falar com alguém. Não existe essa possibilidade. Se alguém da sua família, ou se alguém que está aqui está enganado no espiritismo, apesar de todo o evangelho de Allan Kardec parecer tão interessante de se ler, você está sendo enganado, você está sendo enganada. A gente não sabe, irmãos. Às vezes tem irmão da nossa igreja que não entende direitinho isso. E às vezes você não sabe, mas foi convidado, foi numa reunião espírita e falou com alguém, e esse alguém tem a voz igualzinho. A voz é idêntica à voz do avô, da avó, do tio, da tia. Saiba de uma coisa, a Bíblia fala que Satanás está ao nosso redor. Sabe quem conhece bastante você, além da sua esposa, além do seu marido, além dos seus filhos? É Satanás. Mas a letra foi idêntica, porque Satanás está ao lado, os demônios estão ao nosso lado. Por isso que a gente precisa sempre orar, sempre meditar na palavra, sempre estar na casa do Senhor, sempre juntos. A Bíblia fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E a igreja é a reunião dos santos, não é isso? A igreja é justamente isso aqui, ó, o que nós estamos fazendo, reunidos, juntos. O inferno não pode contra nós. Mas muitas vezes vem o engodo. Ah, mas não existe inferno. A Bíblia diz que existe sim. E além do inferno, existe o lago de fogo. Porque ao final de todas as coisas, inclusive o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Um dia a gente poderia parar para estudar só isso. Já pensou em estudar só o inferno? A gente ficar aqui um dia inteiro estudando só o Satanás, só os demônios, só o inferno. Tem gente que já coça. Ei, pastor, eu tenho medo disso. Se você não perceber, isso aqui, o fogo é devorador, a enxofre, não se acaba esse fogo. O que significa? Essa linguagem do fogo, essa linguagem do devorador, das chamas, é o tormento da alma. É o tormento da alma. Mas é interessante porque Mateus 5, 29, Mateus 10, 28, Jesus deixa bem claro que o corpo também vai padecer nesse lugar. Porque quando Jesus voltar,
Está lá em Tessalonicenses. Os que estiverem vivos serão o quê? Mas primeiro serão ressuscitados os que já... Quando você pega Apocalipse diante do grande trono branco, o que acontece? Os ímpios também ressuscitarão e estarão diante do grande juiz. Quem é o grande juiz? Jesus Cristo. Amém? A situação de quem não conhece Jesus Cristo, e não é conhecer como ler o texto e aprender a historinha de Jesus, não. Receber Jesus dentro do seu coração. Se existe alguém nessa noite que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse é o seu destino. Por isso que Jesus veio pregar o reino dos céus. Jesus não veio ao mundo para melhorar a educação. Jesus não veio ao mundo para melhorar a política. Jesus veio ao mundo porque o homem estava condenado, não é? Estava condenado ao inferno. Reflete, a mensagem de Jesus reflete na política, reflete na educação, reflete em todos os setores da sociedade. Mas o âmago é Jesus morrendo na cruz do Calvário para que os nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. A morte é o símbolo de passagem para o inferno, para quem não conhece Jesus e morre em pecado. Amém, irmãos? Quem entendeu? Agora, olha só, a gente está falando de testemunho. Eu vou evangelizar. Por quê? Eu vou evangelizar porque é bonito evangelizar? Eu vou evangelizar porque tem métodos interessantes de evangelizar? Não. Eu vou evangelizar porque o Senhor perdoou os meus pecados. O Senhor me livrou desse lugar. E nada mais justo do que agora eu ter esse reconhecimento de que a minha tarefa é livrar pessoas do abismo também. Paulo se sentia constrangido, porque Paulo entendia das coisas espirituais. Ele sabia para onde a civilização de sua época estava indo. Por isso que Paulo tem coragem de abrir mão de tudo e sair evangelizando o mundo inteiro. Ele diz: eu vi Jesus Cristo. Quem teve um encontro real com Jesus entende a situação real daquele que não conhece Jesus Cristo. Irmãos, eu não estou falando para vocês que a gente vai evangelizar para conseguir ter 500 pessoas para entrar num templo. Não é isso. O Senhor não está interessado nisso. Eu estou dizendo o seguinte: nós temos que evangelizar porque existem 500 pessoas que estão indo para o inferno. Pastor, o senhor foi simples demais. Existe uma humanidade inteira que está indo ao inferno. Todo dia morre alguém. O meu escritório de advocacia é perto do Hospital Regional de Osasco. E toda hora entra ambulância, sai ambulância. Quantas pessoas ali estão partindo? Quantas pessoas estão passando pela transição e não vão retornar mais? No hinduísmo, fala-se em 84 laksas, ou seja, milhares e milhares de vezes, volta em barata, volta em rã, volta em macaco, volta em galinha, em frango, e vai voltando. Então melhor você vai passando, vai purificando, até chegar no estágio de iluminação. Isso é um grande engodo. É um engodo de Satanás. Porque ninguém vai voltar. Ou você está condenado ao inferno, ou você está livre desse mal, porque recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Pastora, minha mãe não conhece Jesus ainda. Corre, enquanto há tempo. Fala de Jesus. Pastor, o meu filho não conhece Jesus ainda. Corre, enquanto há tempo. Porque
a salvação é individual. A mãe não leva o filho para o céu e nem o filho leva a mãe para o céu. Cada um precisa confessar por si mesmo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos mudar o clima? Ficou pesado, né? Segundo ensinamento. Manteremos os pés formosos. Todos juntos? Manteremos os pés formosos. Olhe para os seus pés. Cortou a unha, fez a unha, arrumou, tá bonitinho. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, versículo 15. Todos juntos? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém. Quem está entendendo a sua responsabilidade? Eu estou entendendo minha responsabilidade. Pastor, não tem meio termo? Não tem meio termo. Ou é céu ou é inferno. Por isso que a igreja está aberta. A Igreja Batista Central de Osasco abre as portas todo domingo. A gente não abre as portas da igreja porque a gente quer cantar uma música interessante, se abraçar. Não, não. A gente abre como se a arca estivesse aberta e o Senhor dando chance para que pessoas entrassem, porque o dilúvio estava para cair. E a porta ficou aberta da arca, não ficou? Alguém entrou? Alguém entrou? Só Noé e sua família. Mas foram salvos ou não foram salvos? Andar na contramão da sociedade é isso. Você não vai agradar. Não precisa acreditar de antemão no que o pastor fala, porque ninguém acreditava no que Noé falava também. As pessoas não vão acreditar, talvez, em você no primeiro momento. Você falar de inferno, que isso? Você está louco, né? Que inferno, coisa nenhuma. Inferno é aqui na terra. Inferno é ver o Datena, ver o Marcelo Rezende contando só coisa ruim. Isso é o inferno. Não é o Datena, o que ele fala, né? Mas não é não, irmãos. Não é não. O que a gente tem aqui é o princípio das dores. O que a gente tem aqui é o início das dores. É só o início, é só uma pontinha de dor. É uma pontinha de sofrimento do que é o inferno. E tudo isso aconteceu em razão do ser humano ter desobedecido a Deus. A causa das grandes mazelas da humanidade é o pecado da própria humanidade. Só que a igreja precisa ter pés formosos. O Zácaro veio aqui, pregou ontem, foi linda a pregação, está ele lá, sentadinho ali. E hoje falou de missões. Os pés de quem faz missões são formosos. Os pés de quem fala de Jesus são formosos. Fale de Jesus. O Senhor talvez nessa noite está dando uma chance para alguém que vive com você, para você chegar e começar a falar de Jesus. Ah, mas não quer ouvir, mas fala, dê a chance. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado? Não, já está condenado. Terceiro e último ensinamento, não vou cansar mais vocês. Testemunharemos a nossa esperança. Todos juntos? Testemunharemos a nossa esperança. Irmãos, olha que lindo. João 14, pode colocar. Todos juntos? Todo medo caia por terra agora, em nome de Jesus. Para você que está aqui nessa noite, que recebeu Jesus Cristo, não fique perturbado, porque o seu lugar não é o inferno. Você tem Jesus Cristo como garantia na sua vida.
Esse Jesus é aquele que foi para o Pai, mas Ele voltará e buscará cada um de nós para morar com Ele. Amém? Quero convidar você para ficar em pé. Vamos orar agora? Quero convidar já o grupo de louvor para vir aqui à frente. Nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar. Podem vir aqui. Preparado aí? Liga já para mim esse azul aqui, não vão ver. Obrigado. Irmãos, eu vou sentar. Os irmãos não reparem porque o pastor está um pouco acima do peso e as pernas já não estão aguentando mais o pastor, tá? Eu vou sentar. Olha só que cântico tão bonito, tão gostoso de cantar. Alô, som. Recebi um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Toda a igreja. Querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos confiar no Teu Filho Jesus. Nosso coração não vai ficar perturbado, porque o Teu Filho Jesus foi preparar-nos um lugar, e nós estaremos contigo na glória em breve.
Essa é a confiança que nós temos. Pai, desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja para ganhar Osasco para Jesus. Desperta a tua igreja, Senhor, para ganhar Osasco para Jesus. Ele que é o melhor amigo, Ele que é a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Desperta o nosso coração para testemunhar do seu amor, para testemunhar do céu, para abrir os olhos dos cegos que estão sendo levados cativos para o inferno. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, temos o ministério da reconciliação. Somos embaixadores de Jesus aqui na terra. Obrigado por isso, Senhor. Que cada um possa sair aqui dessa noite desperto, animado pelo Teu Espírito Santo, para pregar o Teu Evangelho. Porque vidas aí fora estão sendo destruídas, e é a nossa responsabilidade. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Agora sim, ó, canta pro seu irmão. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Mais uma vez. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Amém, graças a Deus. Pai, leva cada um para o seu lar protegido. Leva cada um em paz. Eu tenho certeza que essa semana o Senhor vai abrir portas para a gente falar do Teu Evangelho. Se tem algum filho que o pai e a mãe ainda não te conhecem, dê ousadia para falar do Teu Evangelho essa semana. Se tem mãe e pai que o filho ainda não conhece Teu Filho Jesus, dê ousadia para falar de Jesus essa semana. Se o avô, a avó, o tio, o parente ainda não conhece Jesus, dê ousadia para a Tua igreja, Senhor, para que a gente testemunhe. Nós não queremos, Senhor, que nossos entes queridos sejam enganados e sejam levados para o inferno. Nós queremos, ó Pai, que eles estejam junto conosco nas bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Abraça quem está do seu lado bem forte. Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada. Falem bastante de Jesus. Amém. Alô, irmãos, não
Não esqueçam, temos cantina, viu? Temos cantina. Não esqueçam, esquecemos de avisar. Temos cantina, passe na cantina missionária. Contribua. Cantina, temos cantina. Temos cantina.